A- Amém, mais uma parte estratégia com esse homem lindo. Eu amo mais hoje, né, amor? Do que ontem, Glória. Glória a Deus. Senta Tá ótimo. Bom dia, sala do transbordo. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus por mais essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor possa falar nessa manhã para as nossas vidas. Que a cada momento, né, a cada manhã, a cada dia que essa mulher tem se dedicado a, a ter esse compromisso com essa sala, que vidas têm sido alcançadas, transformadas, libertas, saradas e curadas. Glória a Deus pela sala do transbordo. Bom, hoje eu vim estar trazendo uma palavra que tem me chamado a atenção esses dias, chamado discernimento. E a sala está estudando, né? Provérbios. Provérbios, livro de Provérbios, e nada mais tão valioso quanto o livro de Provérbios, embora toda a Bíblia ela seja de grande ensinamento, mas Provérbios tem algumas coisas assim muito profundas, né? Tem muita riqueza. E logo lá em Provérbios, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10, Salomão vai dizendo assim: Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, ou seja, tem que ser algo constante, tem que ser como fome e sede mesmo. E se a buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto o Senhor é quem concede sabedoria e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como o escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Desse modo, compreenderá bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás o caminho do bem, pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Bom, o verso 11 diz assim: O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. Tamanha é a importância de buscar sabedoria, conhecimento e discernimento. E olhando um pouquinho para essa palavra discernimento, eu estava pesquisando e vi que é a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, destreza para entender algo com grande facilidade, também é a perspicácia. Tem gente que confunde conhecimento com discernimento. E aí, quando eu estava vendo isso, eu falei assim, para mim era tão similares, né? E qual a diferença entre eles? A busca pelo conhecimento profundo e pleno entendimento profundo é o que nos leva ao discernimento, ou seja, discernimento é uma soma de conhecimento com entendimento. Porque às vezes você pode conhecer muita coisa, mas o entender aí que vai agregando, vai fazendo com que você seja cada vez mais capacitado. O discernimento é a capacidade de julgar e avaliar a qualidade e a relevância das informações, separando o que é útil e verdadeiro do que é supérfluo e falso. Porque às vezes você vai é, se aprofundando, às vezes, num conhecimento, em alguma coisa que te chama atenção, e depois lá na frente tu descobre que aquilo é supérfluo, que não vai fazer tanta diferença, embora no momento ali parece algo assim que te chame muita atenção. E nós somos movidos, né, muitas das vezes, por curiosidade. E eu gosto de curiosidade. A Mônica fica toda boba comigo, porque assisto tantos vídeos, gosto do Discovery, vejo matérias e mais matérias sobre os animais, comportamentos. Quantas e quantas vezes já trouxe até mensagem, então, a partir daquilo que a gente estava assistindo ali, mas
Depois tem coisas, às vezes, que eu também já vi, depois no final das contas, falei assim, caramba, pô, por que que eu perdi tanto tempo com isso? Mas interessante é que a etimologia da palavra discernimento tem origem no latim. Discernere, que significa separar, dividir ou decidir. E agora, quando ela tem um sufixo, que aí é o mento, né? Discernere. Agora, quando coloca o sufixo mento, ou seja, do discernimento, significa que agora é por meio de alguma coisa ou por um instrumento de alguma coisa. E aí eu olho para aquilo tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, nos direcionando, nos mudando muitas das vezes a nossa rota, mudando o nosso comportamento, fazendo com que nós possamos melhorar dia após dia. Mas a gente começa a entender, tem coisas às vezes que vão nos enganando, né? Nós somos muito suscetíveis a essa tal da curiosidade. E curiosidade é um problema sério, né? Vocês lembram o que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3? Tinha uma mulher, sabia que ela tinha uma fruta lá que não era para tocar nela. Mas aí o que que acontece lá? A serpente, ela vai, seduz Eva e faz uma proposta, porque nós somos muitas das vezes movidos por propostas. E a proposta era que se ela desse uma dentada lá naquela fruta, ela seria como Deus. Queridos, eu quero te dizer que às vezes a sedução pelo poder, ela nos faz, às vezes, nós irmos a lugares que não deveríamos ir. Quando eu falo lugares, eu até me lembro uma vez que fui trazer uma palavra, e era a palavra do Detran, Detran espiritual, né? E quando eu li essa passagem lá de Gênesis, eu até brinquei, porque Eva, se você ver, Eva começa com a letra E, estacionamento começa onde você for. Estacionamento é com a letra E. E proibido estacionar é um E com aquela faixa, né, vertical. Aí eu fiquei pensando, puxa, então foi Eva que criou o proibido estacionar. Ela nem sabia que ia ser gerado por séculos e séculos depois. Mas enquanto eu estava também, né, meditando sobre isso, né, sobre essa questão da Eva ter dado essa dentada, eu estava me lembrando que os estudos apontam que as mulheres é que elas dão um passo na frente. Vocês já perceberam? Que falam assim, poxa, o homem até vai desenvolvendo, mas a mulher, a capacidade dela de desenvolvimento é muito maior. Aí eu ontem, olhando para o texto, falei assim, agora que eu descobri, então, por que que a mulher ela realmente desenvolve mais rápido que o homem? Porque quem é que deu a primeira dentada na fruta, gente? Foi a mulher. Ah, se o Adão soubesse disso, Adão ia falar, bom, já que a gente vai errar mesmo, então vamos dar uma dentada primeiro, porque a gente vai sair na frente. Mas você vê que a mulher, ela desenvolve realmente desde pequenininha, as percepções da mulher são interessantíssimas, elas estão anos à frente do homem. E quando vai falando sobre discernimento, eu até acho interessante esse dom que o Senhor deu à mulher quando ela é mãe, né? A mãe, ela consegue discernir até o choro do neném. As frequências para nós homens é só ué, ué, ué. Para a mulher, não. Agora ele está com fome. Agora ele só quer o colinho. Ou seja, a mulher consegue discernir até pelo som do choro do neném a necessidade da criança também. Foi gerado ali dentro, a intimidade permite isso, né? Mas é um dom tão lindo, né? Eu, na minha cabeça, quando o Brian ou o Roger chorava, era só fome. Mas a mãe já falava assim: não, 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 não é isso. Agora ele está sujinho. Ia lá, estava sujinho mesmo. Mas como é que pode decodificar isso, né? O choro. Mas é discernimento, querido, discernimento é algo tremendo. Todas as vezes nós, quando entramos em intimidade com o Senhor, Ele faz com que nós possamos discernir até o que está à nossa volta, as pessoas com quem nós nos relacionamos, as atitudes que estamos tomando, tudo em função do discernimento. O discernimento é um pilar tão importante, deve ser buscado dia após dia. Nós podemos ter muito conhecimento, mas se nos faltar o discernimento, queridos, nós vamos tropeçar em várias áreas. Eu fico olhando para a palavra e fico pensando, né? Como pode o Senhor dar um instrumento para nós, o instrumento que nos permite buscar, entender e nos conhecermos a nós mesmos. Porque às vezes você pensa que você até se conhece, e aí quando você vai vendo a palavra, aí você vai entrando nessa rota de colisão, e aí é onde começa a mudar algumas coisas dentro de você em função
do instrumento, da instrumentalidade da palavra. E aí, querido, quando a gente vai ler lá aquilo que diz lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem uma verdade chamada Jesus Cristo, tem uma verdade chamada Palavra de Deus, e é isso que vai fazendo com que nós possamos melhorar dia após dia. Discernimento também, uma vez entendido, uma vez compreendido, firmado, às vezes você vai fazer coisas que aos olhos dos outros seriam loucura. Você lembra o que acontece lá em Gênesis, no capítulo 22? Um homem, agora com 100 anos, consegue conquistar algo que para ele seria impossível de conquistar, principalmente por causa da sua velhice, né? A gente chama lá na nossa oficina, a gente chamaria de altíssima quilometragem. E aí esse homem agora tem um filho, ele está realizado. Mas o Senhor vai e fala para ele assim: dá-me agora o teu Isaque. Só quem tem discernimento profundo, a ponto de confiar no Senhor, porque entendeu que lá atrás teve uma experiência, esse ser divino vai e pede para ele sair da tenda, ele sai da tenda e olha para os céus, e o Senhor promete para ele algo grandiosíssimo. Descendência dele seria como areia. Então, agora, quando ele está sobre uma petição que aos nossos olhos seria impossível, como pode realizar isso? Somente tendo discernimento, concretização daquilo que aprendeu, daquilo que ouviu. Às vezes vai ter algumas coisas na nossa vida, querido, que quando o Senhor te pedir, se você não tiver discernimento, você não vai obedecer. E entre o discernimento é como se fosse realmente um liquidificador, né? Entre obediência, entendimento, conhecimento, sabedoria, bate tudo aquilo ali e aí vai gerar esse discernimento. E esse homem vai até o monte onde o Senhor pediu para que acontecesse o sacrifício, com o coração, embora destruído, que eu quero entender assim, ele não deixa de obedecer o Senhor. E o Senhor sonda o coração daquele homem e entende que ele realmente entendeu a missão. E aí o Senhor agora faz a parte dele. Tem vezes que nas nossas vidas nós vamos ter que sacrificar alguma coisa. O problema é que às vezes você demorou tanto para conquistar aquilo, né? E agora, como é que pode, depois de ter conquistado, suado, se dedicado, e o Senhor às vezes te pede aquilo? Querido, se te faltar discernimento, você não vai obedecer. Mas entenda também o seguinte: peça orientação para que vozes não venham te confundir. Lembra de Gideão, quando o Senhor dá uma missão para ele? Ele vai e coloca lá aquele algodãozinho e vai fazendo as propostas para o Senhor, ó, se molhar em volta e não molhar no meio. Eu entendo que é o Senhor. Depois ele vai e pede ao contrário. Agora, se molhar o algodão e não molhar em volta, eu entendo que é o Senhor. Eu entendo o seguinte: o Senhor ele conhece o nosso coração. E quando você receber uma proposta que parece ser aquilo que seria loucura, peça ao Senhor que é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai fazer com que você ande em passos firmes, para que você não venha vacilar. A gente vai olhando para a palavra e vai trazendo tanto, mas tanto entendimento, né? Você vê uma outra coisa que acontece com um homem que vai assumir um trono. E esse homem, ele passa por uma experiência tão tremenda. Ele entende da sua incapacidade, da sua imaturidade, e ele fala com o Senhor assim: Senhor, o Senhor me deu uma missão tão forte, uma missão que para mim seria também aquela tipo da missão impossível, mas ele entende que é o Senhor mesmo que vai capacitar. E Salomão, ele quando ele é visitado pelo Senhor, Salomão pede ao Senhor sabedoria para poder lidar com o povo do Senhor. E o Senhor, quando ele sonda o coração de Salomão e vê que aquele pedido ali não foi para engrandecer ele, para se tornar ele mais poderoso, para se tornar mais ganancioso, para ser aquela pessoa que pudesse ser o dominante total e colocar até os inimigos sobre o seu domínio, o Senhor vai e fala para ele: olha, então aqui agora você vai ter sabedoria, discernimento como nunca houve antes, para poder fazer a minha obra. Então, queridos, tendo o seguinte: o Senhor vai, às vezes vai te dar missões, peça ao Senhor, lê lá aquilo que está lá em Tiago, quando você for pedir sabedoria, peça, mas peça crendo, não peça duvidando, não, peça crendo, o Senhor vai te dar sabedoria
até para situações que aparentemente não tem, não tem solução, é o Senhor que vai estar te capacitando. E quando Ele te capacitar, queridos, entenda que, ainda que situações sejam adversas, completamente adversas, o Senhor vai abrir um caminho. Janelas, portas, tudo vão se abrindo diante dos teus olhos, porque você dedicou aquilo que você tanto deseja ao nosso Deus. Deixa eu beber uma água aqui, que a minha garganta secou. E lá em Primeiro Reis, né, no capítulo 3 do verso 7 ao 12, agora acontece logo a primeira experiência. Bom, chegam duas mulheres falando que tem um filho que aparentemente não tinha DNA naquela época, mas as duas ficam reclamando sobre a mesma criança. E aí Salomão vai e fala assim: bom, uma está dizendo que é dela, outra está dizendo que é dela. Vamos fazer o seguinte: me traz uma espada aí, queridos. Hoje nós vamos dividir isso aqui, vai acabar essa dor de cabeça. E aquela que tem um amor tão grande pelo seu filho, o amor real revelou exatamente qual era a mãe. E aí Salomão fala: agora ficou mais fácil. Ainda que ela perdesse o fruto do seu ventre, ela preferiria perder do que ver ele morto. Salomão ali já discerne quem é a mãe verdadeira, e aí aquilo causa, né? A notícia corre, e Salomão agora entrega o filho à mãe verdadeira. Queridos, é interessante, às vezes, essa questão do discernimento. A gente que agora já está lendo fica mais fácil, mas no dia, no momento, fica às vezes complicado para você tentar julgar alguma coisa. Peça sabedoria ao Senhor. Eu, um tempo atrás, eu fui iludido por questão de um elogio. Lá na nossa oficina, eu tinha ido um carro lá para fazer um serviço e chegou um homem, lá, esse homem, dono desse carro, conversando, uma conversa bacana. Eu falei: pô, esse cara é inteligente pra caramba. Depois ele vai e me fala que ele era pastor. Falou que era pastor, beleza. A gente fazendo serviço. Na hora de pagar, ele já tinha me lançado uma palavra antes, porque ele disse assim: rapaz, que ambiente bacana, né? Rapaz, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. O que que aconteceu comigo? Destravou os meus mecanismos de defesa, porque elogios às vezes te destravam. Queridos, cuidado. As armadilhas e ciladas do inimigo são terríveis e ela justamente, às vezes, destrava a partir de um elogio. Então, muito cuidado com o ambiente onde você está, com situações que muitas das vezes até vem no seu celular. Hoje a gente vê tantas e tantas pessoas se aprimorando em dar golpes, né? Eu já tomei meus golpes. Uma vez nós fomos pagar uma prestação de um carro e quando passou o dia, esqueci. No dia seguinte, já de manhã cedo, falei: não, já vou logo pagar agora, para que também não fique com mais juros. Fui lá, olhei o símbolo do banco, aonde era do carro, cliquei, um atendimento perfeito e aquela coisa toda. Eu, pá, gera o boleto aí, gerou o boleto, puf, paguei. A falta do discernimento me fez eu cair em armadilha. A falta de discernimento também já fez você. Se eu falar assim: quem já caiu em armadilha aí, levanta a mão dessas questões da internet. Cada um já passou por experiências. Às vezes, algumas experiências não doloridas, não foram tão dolorosas, outros já tomaram golpes enormes. Tudo isso porque, às vezes, acontece uma arquitetagem perfeita de um plano. Se você não tiver discernimento, queridos, você vai cair nessas armadilhas. Então, peça ao Senhor discernimento. Depois, quando fui fazer reclamação, a menina do banco foi e orientou: olha, você deveria ter olhado isso, você deveria ter olhado aquilo. E realmente, na hora ali, eu não olhei nada desses detalhes, porque eu estava sendo envolvido por um atendimento excelente, por alguém preparado, com excelência, mas eu não olhei os detalhes. Então, peça discernimento, porque os detalhes eles vão sobressair os seus olhos, e você vai evitar tomar lá as suas voltas, né? Discernimento, queridos. Eu nem ia falar sobre isso, mas acabei lembrando de falar também. Na nossa oficina, a gente às vezes recebe situações e mais situações. Eu não vim aqui para ficar falando de oficina, mas tem coisas às vezes que nos traz à memória e faz com que às vezes a gente
traga aprendizado. Tempo atrás tinha ido uma mulher lá com um Fox, e esse Fox ele fazia um barulho enorme, segundo ela. E o mecânico já tinha trocado tanta coisa, tinha trocado pneu, rolamento das quatro rodas, e mesmo assim o carro ainda fazia um barulho, e o pior de tudo, ele fazia um barulho do lado direito do carona, o chão do carro, o assoalho do carro vibrava. E aí, por último, ele falou que era caixa de marcha. Pediu para me dar uma volta, foi eu, ele e a cliente, a dona do carro. Demos uma volta e aquela mulher foi e me deu uma pista espetacular. Ela falou assim: Poxa, quando tá ventando, então isso fica pior ainda. Eu falei: Ué, quando tá ventando? Nós pegamos a Avenida Brasil e realmente o vento estava num sentido, nós fomos a favor do vento. Quando nós pegamos o contrário do vento, aí começou a acontecer o fenômeno. O assoalho do carro vibrava tanto. Aí o mecânico foi e falou assim: Olha, rapaz, isso já vai realmente ter que trocar a caixa mesmo, tá vendo o barulho que tá fazendo? Eu falei assim, mas isso não é a caixa, não, rapaz. E aí eu fui, coloquei a mão, arriei o vidro, coloquei a mão do lado de fora e falei assim: Ah, seu carro tem REC. O problema do seu carro tá no REC. Aí a mulher falou assim: Isso é impossível. Eu tenho esse carro há 8 anos. Assim que eu comprei o carro, eu instalei o REC. E nunca aconteceu isso. Falei, poxa, então, pois isso, pois é. Realmente é isso que causa esse tipo de dificuldade de entender, mas é o REC que tá causando esse tipo de problema. Nós voltamos na oficina, tiramos o REC e a dona do carro afirmava de pé juntos, não, não pode ser o REC, eu tenho esse carro há muito tempo, eu conheço o meu carro. E nós fomos dar uma volta de novo, pegamos a Avenida Brasil para um sentido, quando pegou para o lado do sentido do vento, ao contrário, aí que o cara acelerou mesmo, não tinha barulho nenhum. Queridos, para encerrar a conversa, aquela mulher chorou demais. Ela já tinha anunciado o carro porque ela já tinha gasto tanto dinheiro em tantas peças e não tinha resolvido o problema. E como poderia algo que nada tem a ver com funcionamento ficava na parte de cima, causando tanto ruído e aflição? Às vezes a gente peca porque tem lados da nossa vida que parece que não tem nada a ver. Cuidado com o que não tem nada a ver. Porque às vezes aquilo que você pensa que não tem nada a ver é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. Peça discernimento ao Senhor, que Ele vai abrir o seu lado do entendimento e áreas da sua vida que precisam ser mudadas, elas vão ser mudadas. Ainda que você já carregue esse tipo de hábito por tanto tempo, desde, quem sabe, né, quando você aceitou o Senhor Jesus, queridos, cuidado, tem alguma coisa às vezes que pode não estar funcionando bem. Amém? E agora, para encerrar, Mateus, no capítulo 16, do verso 5 ao verso 12, acontece algo interessante. Os discípulos estão com o Senhor, estão indo em direção a, a uma missão que o Senhor dá. Mas aí acontece algo aqui, o Senhor vai dar um alerta para eles, que diz assim, ó, Mateus 16, do verso 5 ao verso 12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: Estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Na cabeça dos discípulos, quando eles ouviram aquilo ali, tá vendo? O Senhor está chamando a atenção porque a gente esqueceu do pão. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, porque você esqueceu do pão. E começou a gerar toda uma discussão. E aí o Senhor vai e chama a atenção deles e diz assim, o verso 9: Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas cestas recolheste, nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, de quantos cestos recolheste, ou seja, como não entendeis que não vos falava a respeito de pães, e sim tende cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Às vezes você está num ambiente, queridos, porque alguma coisa você omitiu, alguma vacilação você teve na sua vida, e quando você está recebendo muitas das vezes uma palavra, na sua cabeça é acusado, tá vendo? Aquilo é direto para você, e você às vezes fica se questionando. Cuidado. A palavra ela vem para te trazer entendimento e discernimento. Espere primeiro para ouvir a conclusão, que a discussão desses homens aqui, se eles estavam no barco, ainda bem, porque se eles não estivessem no barco, talvez cada um teria ido para um lado e teria acusado um ao outro. O Senhor estava trazendo para eles ali entendimento e discernimento. E às vezes a gente faz assim, às vezes a gente está dentro do ambiente, tem uma palavra,
para poder te exortar. E o que que você pensa consigo mesmo? Puxa, tá vendo? Conhece a minha vida, sabe daquilo que eu fiz lá atrás, eu não quero nem ouvir isso, porque alguém já contou. Queridos, cuidado. O Senhor só queria estar trazendo para que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque muitas das vezes são palavras, né, agradáveis ao ouvido, e agradáveis ao ouvido é complicado, né? Jó, lá no capítulo 34 verso 3, Eliú vai falando algo interessante. Ele diz assim, ó: porquanto o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. O ouvido, ele prova as palavras. E se forem agradáveis, muito bem. Se forem ruins, às vezes eu não quero ouvir mais. Mas quem lembra aqui de uma propaganda que tinha muito tempo da Atalaia Jurubeba, que dizia assim: Atalaia Jurubeba, amarga, mas resolve. Às vezes você vai ouvir, às vezes, uma palavra que seja amarga, querido, mas entenda o seguinte: ela vai trazer cura para você. Amém? Querida, amor, muitas das vezes, fico pensando naquilo que a gente às vezes ouve. Tem coisas que são aparentemente horríveis de se ouvir, mas elas têm um propósito maior do que a gente imagina. Então, sempre peça ao Senhor discernimento aonde você estiver, que o Senhor vai te conceder discernimento. E discernimento vai abrir horizontes para você, vai abrir portas, vai mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Eu queria orar, porque eu já estou atrasado, preciso correr para a oficina para resolver um monte de coisa lá. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é um instrumento, Deus meu, que nos traz discernimento. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada dia após dia, Pai, a buscar sabedoria e entendimento, Senhor. E que as nossas vidas, Senhor, venham ser mudadas em aspectos que precisam, Senhor. Ajuda também, Senhor, a ancorar, Pai, também já o conhecimento, aquele conhecimento, Pai, que nos fortalece no dia mal, que o dia mal ele vai chegar para cada um de nós, Senhor. O que vai fazer a diferença nesse dia justamente vai ser o discernimento. Ajuda o teu povo, Pai, a continuar na tua presença. Muito obrigado, Pai, pela sala do transbordo, pela vida de cada um dos teus servos que aqui se encontram, Pai, e que tantas e tantas outras vidas, Senhor, venham a aprender de ti através desta sala abençoada. Assim nós oramos muito gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Excelente dia para cada um de vocês. Dá para você sentar aqui? Tá. Só para estar aqui. Tá. A gente tá magrinho. Ainda bem que a gente está magrinho, gente. Está faltando discernimento nessa área. Ah, meu pai do céu. Nós somos envolvidos e seduzidos por um tal da pizza, tal do hambúrguer. Gente, que coisa horrível. Mas nós estamos lutando, hein? Mas vai melhorar. Vai Vem. melhorar. Paz a todos. Família, um beijo no seu coração. Daqui a pouco está subindo essa gravação e você, com muito discernimento, você vai enviar para alguém assistir essa live no dia de hoje. Beijo no seu coração. Amanhã nós temos quinta de oração. Não desanima, não. Vem para cá ficar com a gente e até mais. Obrigada, Lila. Obrigada a você que está aqui comigo. Um beijo no seu coração. Paz a todos. Obrigada.